Eu sou e permaneço. Eu, Emmanuel, venho e seguro o que é de meu Pai. Eu examino o espírito e julgo o pecado. Castigo a alma e flagelo o corpo. Eu estou no Pai e simultaneamente sou também sua sagrada e julgadora espada na terra. O Pai está dentro de mim e, contudo, permanece nas distâncias do eterno infinito. Eu estou e permaneço eternamente no Pai, e atuo a partir dele o sacrossanto, sempiterno, único, pois o Pai e eu somos um só. Abdrushim Emmanuel. O que a humanidade perdeu. Eu queria fazer um comentário sobre essa fala de Abdrushim Emmanuel. Esse livro, O que a humanidade perdeu, é um livro que é editado, disponibilizado para os membros da Ordem do Graal na Terra. Pelo menos era assim naquela época que eu fui membro da Ordem do Graal na Terra. Eu comecei a frequentar, fui algumas vezes lá na sede da Ordem do Graal na Terra, em Budas Artes, faz uns 30 anos. A primeira vez foi em janeiro de 1989, faz aí 30 anos. Ocasião que eu conheci a escritora Rosélis von Sass, autora do livro do Juízo Final, entre outros. A Grande Pirâmide revela seu segredo, a verdade sobre os Incas, os primeiros seres humanos, fios do destino, e muitos livros que eu pude ler. O livro Fios do Destino Determinam a Vida Humana. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui a minha coleção dos livros editados pela Ordem do Graal da Terra. Tem livros de bolso também, talvez alguns extratos de livros, brochura. Então existem os livros de bolso também. Deixa eu mostrar um pouco aqui. Enfim, espero que tenha aparecido alguns títulos. E, enfim, então eu comecei a estudar os livros do Graal, literatura do Graal, também da escritora Rosélis von Sass, a partir de 1988. E o Rosélis von Sass, eu li todos os livros dela, além da Mensagem do Graal. Então os títulos que ela publicou, me parece que foram 11 livros. Entre eles o Fio do Destino, os Fios do Destino Determinam a Vida Humana. Revelações inéditas da história do Brasil, África e seus mistérios, o nascimento da Terra, Atlântida, os primeiros seres humanos. Agora, existem os livros da literatura do Graal. Faltou mais um livro que eu esqueci, mais dois, de Rosélis von Sass. A Desconhecida Babilônia, Sabá, o País das Mil Fragrâncias.
Parece que estão todos aí, os 11 títulos. E tem os outros livros da literatura do Graal, entre eles Aspectos do Antigo Egito, Éfeso, Zoroaster, Lao Tse, Buda, Histórias de Tempos Passados, A Vida de Abidrushim, foi uma encarnação anterior dele, na época de Moisés, quando ele foi mentor de Moisés. E naquela época que eu frequentava a Ordem do Graal, eu, como disse, comecei a participar da primeira devoção em janeiro de 1989. E depois daquela época eu fui morar em Brasília, fiquei 2 anos e fiquei um tempo assim sem contato com essa literatura, né? Fui trabalhar lá, fazer outras atividades. Agora, quando eu retornei em 91 para Campinas, eu sou natural de Campinas, aí eu retornei a ler os livros, era a casa dos meus pais, né? Então, lá eu tinha todos os livros, enfim, outros materiais de trabalho como atividade profissional de desenhista, gráfico, publicitário e artista plástico. Então eu retomei os estudos da literatura, da mensagem do Graal, literatura do Graal, José Luiz von Sass, e aí eu voltei a ter contato com o pessoal da Ordem do Graal, né? Lá em Campinas já tinha um escritório, em 94 inaugurou uma sala de devoção, em 91 eu estive em algumas devoções e em 29 de dezembro eu passei para a solenidade da estrela